Jon Jones concedeu uma entrevista para o Red Corner MMA recentemente, falou sobre diversos assuntos e Ilia Topuria, mas o que me chamou a atenção foi a postura dele quando ele foi falar a respeito de Alex Poatan. Ele mostrou um nível de humildade que a gente não costuma ver, principalmente vindo de um cara que tem um dos maiores egos desse esporte. O cara foi bem humilde e eu falei, pô, será que ele mudou de comportamento, de pensamento? E eu fui pesquisar e existe um motivo muito maior para Jon Jones estar reagindo dessa forma. A gente vai falar sobre isso e algumas notícias sobre esse esporte que a gente tanto ama. Então eu peço por gentileza, deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer. Essas tem sido uma semana difícil para a gente que produz conteúdo, porque não tem UFC, mas eu conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Tamo junto. Durante essa entrevista, Jon Jones falou sobre a provocação que ele fez ali após a derrota do Poatan para o Ciryl Gane. Ele colocou um colar e fez aquela cara de deboche, né? Como se estivesse debochando da derrota do Poatan. Só que o que ele falou que não foi para o Alex. Ele falou que ele estava provocando as pessoas que duvidaram dele, de que ele seria o GOAT do esporte. Mas é muito estranho esse comportamento dele, porque há 2 dias atrás, 2 dias antes dessa entrevista, ele tinha sido parado por um fã e ele foi perguntado por esse fã de que se tratava aquela provocação que ele fez logo após a derrota do Alex. E ele simplesmente falou que venceria o Alex Poatan e o Ciryl Gane na mesma noite. Eu tinha até preparado um vídeo para poder falar sobre isso aqui, porém ele simplesmente deu essa entrevista e mudou completamente o discurso. Mas existe um motivo maior. Na minha opinião, ele ficou muito incomodado com o sucesso que Alex vinha fazendo dentro da organização, principalmente quando a mídia, os fãs, passaram a questionar qual posto Poatan assumiria após essa vitória com Ciryl Gane, caso ele conseguisse o cinturão. Só que aí tem um ponto-chave aí que pouca gente pegou. O Dana White, em uma entrevista, falou que o Poatan ele seria não o GOAT dele, mas o GOAT de todo mundo, caso ele vencesse o Ciryl Gane e conseguisse o 3º cinturão, ultrapassando até mesmo o Jon Jones. E por muitos anos, acho que durante todo esse tempo, mesmo o Jon Jones sendo criticado por muita gente, o Dana White sempre defendeu ele em todas as situações. E ele viu o seu maior defensor falar que Alex Poatan assumiria o papel de GOAT. Eu tenho certeza que para ele isso foi terrível. Então, eu acredito até que ele se sentiu aliviado quando o Alex Poatan perdeu aquela luta. Era totalmente genuíno que ele estava se sentindo ameaçado, que o Poatan estava ameaçando ali o seu território de GOAT, né, de maior de todos os tempos. Afinal, muita gente paga pau para Jon Jones e a gente sabe que realmente os feitos deles dentro do esporte, principalmente as defesas de cinturões, é absurda. Mas então o que fez ele mudar o comportamento, essa postura aí? Eu acredito fortemente que ele viu a entrevista que o Poatan concedeu ao Ariel Helwani, essa entrevista aqui, ó. Foi o que eu senti também, né? Porque, pô, tinha acabado de perder. E eu só não, como eu falei no vídeo, eu não entendi, né? Porque, tipo, ele fez isso. Talvez o ego, talvez se sentir melhor, entendeu? Porque as pessoas falam, quem é melhor? Poatan ou Jon Jones? Acho que o cara, pô, ele absorvia isso, entendeu? E queria provar pra ele mesmo que ele era o melhor. E ok, perdi, então ele conseguiu provar, mas eu nunca fiz uma provocação com ele. Pô, todo mundo sabe que pra um lutador tá ali, o que ele passa, preparação, pra chegar ali, se dedicar, se expor, né? E não conseguir, isso é um pouco, assim, é triste, entendeu? Então ele sabe que é um momento triste. Mas quando ele tava num momento triste, eu dei força pra ele, mas ele não fez igual. Eu acho que ele tinha uma competição dentro dele, entendeu? Pra ver quem que era o melhor, porque as pessoas falavam e eu nunca falei. Por muitas coisas que eu fiz, muitas pessoas me colocam e falam que não, você pode se considerar, porque olha o que você fez. O Jon Jones, o fulano, o ciclano, pô, eles fizeram isso, são os maiores, mas olha só o que você fez aqui em tão pouco tempo e tal. E eu nunca falei assim, eu sou. Mesmo se eu ganhasse, eu nunca respondi, se eu ganhar, pô, eu acho que eu sou, com tudo isso que eu fiz. Eu sempre falei, cara, isso traz discussões. Se as pessoas considerarem eu melhor, ok, eu vou ficar feliz. Se achar que não é, ok, também da mesma forma. Eu sempre falei, né, quando eu falo do Anderson Silva, Jon Jones, tem outros lutadores também, mas é os que eu assim, conheço, né, e falei, defesas de cinturão,
esse é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil o lutador fazer, entendeu? Lógico, eu tenho os meus recordes ali, entendeu? Não vou tirar os meus méritos, entendeu? Mas uma coisa que eu admiro muito é as defesas de cinturão. E ele fez. Eu sempre falei isso, sempre deixei claro, entendeu? Então eu nunca quis mostrar que eu sou melhor do que ele. Se ele tinha essa dúvida dentro dele, pô, agora ele já tem certeza. Ele é o melhor. Como vimos nessa entrevista, o Poatan mostra que ele nunca desrespeitou o John Jones, que ele nunca tentou ocupar o lugar dele e que principalmente sempre teve muito respeito por ele. Inclusive na morte do irmão do John Jones, o Poatan pediu 1 minuto de silêncio quando o irmão dele morreu. Não sei se vocês lembram disso. E o que me faz acreditar que o John Jones mudou de comportamento foi justamente essa entrevista. O Poatan deu uma verdadeira aula de humildade. Principalmente que o John Jones, durante a entrevista, toca nesse assunto do irmão falecido e o minuto de silêncio que o Poatan pediu no octógono. O John Jones falou ainda que o Poatan ele não conseguiu se encontrar durante a luta contra o Ciryl Gane, que ele apenas assistiu a luta, que a base canhota de Gane acabou prejudicando aí o jogo do Poatan. O Poatan começou a hesitar, ele não reagiu. O chute que ele poderia ter dado, o soco que ele poderia ter dado, ele acabou sendo travado. Isso já aconteceu com ele, o próprio John Jones, nos treinos, mas é a pior coisa que pode acontecer com o lutador no octógono. Isso eu acho que ele está sendo genuíno porque é algo que tem muita experiência. Eu acho que o Poatan ele ficou um pouco parado também. Outra coisa que ele abordou foi o peso do Alex. Ele achou que o Alex estava lento, estava muito pesado e que aquela velocidade e o poder dele acabou não refletindo nessa categoria. Que acredita que ele vai se sair bem aí com 105, 106 quilos. Durante a entrevista, John Jones também foi convidado a falar sobre Ilia Topuria e sua recente derrota para Justin Gaethje, onde ele perdeu o cinturão. Assim como John Jones, o Ilia era invicto. John Jones falou sua opinião sincera, o que pode ter levado à ruína do Topuria aí durante esse combate. Segundo John Jones, quando você se torna campeão do UFC, automaticamente você fica muito mais famoso. Recebe convites para jantar, contratos, mulheres, novos amigos, pessoas que ficam ali bajulando o tempo todo. E se você não for totalmente centrado, não tiver uma boa equipe, é um verdadeiro tiro no pé para o campeão. Que para você entrar no UFC é algo fácil, se tornar campeão é difícil. Se manter campeão é quase impossível. Porque não se trata apenas de qualidade técnicas, tem todas essas responsabilidades que chegam junto com o cinturão. John Jones afirmou também que acredita que o Ilia vai voltar muito mais forte, porque ele é um cara de fé e que neste momento ele depende muito do time. Ele precisa de um time centrado que ajude ele ali após os seus fracassos. Porque quando ele fracassou, ele já foi um jovem atleta, campeão, que fez muita besteira no período que ele era campeão. Como se envolver em encrencas, bebidas, mas que foi o time dele que ajudou ele voltar. E que ele acredita fortemente que Ilia Topuria precisa apenas de um time centrado ali para trazer o campeão novamente ao cenário do topo. E consequentemente recuperar o seu cinturão. Essa foi a opinião de John Jones sobre o Topuria e ele deixou claro também o que ele acredita que é necessário para o campeão estar de volta ao octógono. O que é que você acha? Concorda com o John Jones que o Topuria vai voltar ainda mais forte? Ainda nessa entrevista, John Jones aproveita para rasgar elogios a Ciryl Gane. Ele falou que acredita que ele é um dos maiores pesos pesados de todos os tempos e que o Gane ter perdido para ele não é demérito, porque ele passou várias horas estudando e que, segundo o John Jones, ele acreditava fortemente que o Ciryl Gane venceria o Alex Poatan, justamente porque ele sabia da qualidade técnica do lutador. Meus amigos, eu comecei esse vídeo falando que ele deu um show de humildade aí durante essa entrevista, mas nesse ponto aqui ele pegou pesado. Inclusive ele reconheceu que soaria arrogante, até porque ele falou, quando trata-se de luta, eu tenho um dom especial. Quando ele falou aí sobre não ser demérito o Ciryl Gane ter perdido para ele. Então o cara realmente acredita que ele é o GOAT desse esporte. Outra notícia que ganhou destaque essa semana é a confiança que Ian Gary vem esbanjando após confirmar a luta entre ele e o campeão Islam Makhachev. Segundo o Gary, durante a entrevista, ele revelou que não quer vencer o Islam Makhachev logo no primeiro round. Ele não quer nocautear no primeiro round. Ele acredita que se isso acontecer, as pessoas vão falar que foi um golpe de sorte, que ele quer lutar 3 ou 4 rounds com o Makhachev, dando a oportunidade dele ser quedado, né, do Makhachev usar todas as suas habilidades e só no 4º ou 5º ele vai nocautear. O que é que você acha dessa atitude que o Gary vem tendo diante do número 1 peso por peso de todos os tempos? A gente sabe que o Gary tem uma confiança absurda, sempre teve, e que ele, na minha opinião, tem vantagem sobre Islam Makhachev por conta do seu mais de 1,90 de altura, a sua envergadura absurda
contra 1,77 aí do Islam, né? Que o Islam é baixinho, para a categoria 77. Só que dá chances ao Islam Makhachev, como ele tá falando, de ser quedado, aí já é absurdo. No chão, meu amigo, é aquela história, todos ficam do mesmo tamanho. Para ele ser finalizado pelo Islam num triângulo de mão, quando ele tentar levantar, é muito fácil. O cenário ideal para ele é que ele troque em pé e vença a luta logo no primeiro round, para ele não ter que ser jogado aí em águas profundas pelo Islam Makhachev. O que você acha de toda essa confiança do Gary e essa atitude que ele tá pretendendo tomar durante o combate com o Islam Makhachev? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like também para fortalecer o vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo conteúdo, valeu! Se inscreva no canal também, rapaziada, para ajudar.